que o amor e a bondade de Cristo pode invadir o seu coração neste dia, trazendo paz, alegria e a bondade do Deus poderoso. Entra no ar o programa Personalidades. Aguarde. Com uma plataforma de comunicação do jornal OES News, o programa Personalidades vem apresentar para você ícones da economia capixaba, turismo, gastronomia, setor público e privado. Acesse nosso site oesnews.com.br e acompanhe ali todas as notícias de norte a sul do nosso estado. Acesse o nosso canal do YouTube, Jornal OES News, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações. Estamos aqui para que você fique bem informado e que juntos possamos construir um Espírito Santo mais forte. No programa Personalidades de hoje, nós estamos recebendo a presença do nosso ilustríssimo amigo, Pastor Álvaro Lima, presidente da Convenção SEMATES. Pastor Álvaro, seja bem-vindo ao programa Personalidades. Eu que agradeço, meu querido amigo e companheiro, Pastor Jairo, e quero parabenizar por esse programa tão bem visto e poder contribuir com alguma coisa com os nossos companheiros. Pastor Álvaro, é uma realidade hoje no mundo essa pandemia. E isso tem causado assim, um transtorno muito grande, mundialmente falando, para as famílias, para o trabalho. Eu queria que você trouxesse para nós uma palavra a respeito do seu sentimento com essa pandemia, aquilo que você imagina que possa estar trazendo um pouco de alento aos corações depois de tanto tempo, porque a igreja tem contribuído muito com isso. Às vezes as pessoas não queriam nem saber de ouvir uma palavra de Deus, mas nesse momento estão escutando, ouvindo, e nós queríamos uma palavra sua. A gente sabe que você tem não só um vínculo nacional como internacional também, um homem que tem viajado por alguns países, e a gente sabe que a sua experiência ministerial pode alentar e acalentar o coração desse povo nesse momento. Nós queríamos te ouvir, fique à vontade. Pastor Jairo, o que o senhor fala é uma realidade, algo que nós não esperávamos. O coronavírus surge na China, rapidamente tornou-se uma pandemia no mundo. E muita gente fica desesperada. Nós que servimos a Deus, temos a Bíblia como o único livro, de fé e prática. E nós vemos pela palavra de Deus que o único que tem controle de tudo é o Senhor Deus. Muitos preocupados que o sistema vai quebrar. Eu entendo que o único que tem condição e a capacidade de quebrar o sistema é Deus. Haja vista, quando nós vamos para Gênesis capítulo 11, quando Nimrod ali na construção da Torre de Babel, o Senhor interveio
naquela situação, Sim. porque estava indo de encontro à vontade de Deus. Confundiu as línguas, o povo se espalhou e a vontade de Deus prevaleceu. Nós vemos também em outra situação, em Daniel 2, quando o Senhor Deus quebra o sistema do mundo. Egito, Assíria, depois ele vem com a Babilônia, que foi império mundial, depois vem aí os medos e os persas, que governou mundialmente também. Aí vem depois os gregos, com Alexandre o Grande, em 12 anos, conseguiu dominar todo mundo. E depois vem Roma. Todos esses sistemas foram quebrados e o único é o Senhor. A palavra do Senhor diz que há uma pedra. E essa pedra é Cristo. E com ele está o poder. O que nós entendemos? Nós nos reportamos a Isaías, capítulo 6, quando Isaías tem aquela linda visão do Senhor assentado num alto e sublime trono. E o seu séquito estava com ele. E nós entendemos que quando um rei está sentado no trono, é para reinar, para gerir, para governar. E eu entendo o seguinte, que o mundo, ele não está desgovernado. Deus está no controle. O que está acontecendo, Deus está nos dando uma experiência. Deus está chamando o mundo para prestar atenção. Que sem Ele, nada podemos. E o que nós ficamos mais confortáveis no momento de pandemia é saber que o Senhor tem cuidado dos seus. Nós que cuidamos de igreja, tem muitos pastores desesperados, tem muitos irmãos desesperados aí com fobias, outros entrando em pânico, também ansiedade, depressão. Eu acredito que faz parte do ser humano, mas se focarmos na palavra do Senhor, nós podemos entender que o Senhor está dando um tempo para a igreja, preparando a igreja para algo grande que acontecerá logo ali, logo depois da pandemia. A pandemia vai passar e vai ser rápida, não vai demorar, porque Deus está no controle. Ela só vai até o limite que Deus estabeleceu. Eu vejo dessa forma, meu querido Jairo. Eu fico assim, preocupado, porque tem muita gente que não lê Bíblia, porque acha que é um livro comum. Tem gente que é cético, tem gente que diz que é filósofo, e as vãs filosofias vão ficar. Mas a maior profecia, que é a palavra de Deus, ela tem sempre estado correta em todas as suas avaliações de futuro. Aquilo que foi proposto na Bíblia aconteceu, não tem nenhum erro, não tem nenhuma profecia que não foi feita. E nós chegamos agora ao momento de um governo mundial. Está todo mundo se falando em governo mundial, governo mundial. Sim. E a Bíblia nos relata sobre governo mundial, inclusive, né, vamos ter 7 anos aí, passar por uma tempestade, uma bonança ou uma tempestade, mas o mundo talvez não tenha assim tanta certeza. E à luz da Bíblia, eu queria que você trouxesse para nós um pouco essa palavra sobre começo e fim da tribulação e o arrebatamento da igreja. Interessante. Você viu que eu falei arrebatamento depois. Sim, sim. Para já te deixar e deixar aquele ali que está nos assistindo bem, o que houve? Eu vejo que tem muitos pastores dizendo que o que está acontecendo com essa pandemia é princípio de dores. Eu entendo que ainda não. Mas é um prenúncio da volta de Cristo, sim. Um dos sinais, como guerras, terremotos, o que vem acontecendo aí, maremotos, né? Tem acontecido, são prenúncios da volta de Cristo, mas ainda não é princípio de dores. Porque se pensarmos bem, a coisa está muito boa. Estamos no meio de uma pandemia. O governo está sustentando. O governo está dando
uma ajuda aí, pelo menos a feira do mês. Tem pessoas aí que ainda estão comprando, ainda estão investindo. A coisa está muito boa ainda. Estávamos muito confortáveis, com muito conforto. Tem gente ainda está aí nos seus carros de luxo, nas suas... Todo mundo está bem. Poupanças em dólar. Rendosas. Então o mundo está bem. Mas a coisa vai apertar, porque o Senhor virá buscar a igreja, como você falou no arrebatamento. E a igreja está preparada. Pode ser hoje, pode. Mas ainda não é princípio de dores. Eu sei que em nenhum momento, como diz Paulo, no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, a trombeta soará. A palavra diz que os mortos ressuscitarão primeiros. E nós, que estivermos vivos, seremos transformados. Mas não precederemos os que dormem em Cristo, mas juntamente com eles, num grande cortejo, jamais visto, desde Abel até nós que estivermos vivos. Que encontraremos para encontrar com o Senhor nos ares. Aí eu te pergunto, será que tem hoje gente que não leu isso na Bíblia ainda, gente que não conhece essa história, gente que está pensando que frequentar a igreja é simplesmente ir à igreja naquele momento assim de confraternização, vou encontrar o pastor Álvaro lá, vou lá hoje. É assim que está funcionando? Eu acredito que não, né? Tem muita gente que crê, tem outros que já não creem mais. Você falou aí de cético, vãs filosofia e também até de filósofo. Eu fico encantado com o Senhor Deus, que o Senhor Deus, quando quer trabalhar na vida da pessoa, trabalha naquilo que ele tem mais costume. Nós vemos aí céticos rendendo aos pés de Jesus e confessando Jesus como Salvador. Maravilha. Nós vemos filósofos, cientistas, mas como eles vão conseguir chegar a Cristo? Eu estava fazendo um estudo e observando alguns, aí eu comecei com Paulo. Paulo foi o primeiro intelectual que chegou a Cristo. Porque o intelectual, ele parte para provar qualquer coisa do ceticismo. Ele parte do ceticismo. Então ele mergulha dentro dos seus conhecimentos e vai buscar a fundo, e ali ele encontra a revelação. Paulo, ele diz em muitas das suas cartas que eu aprendi do Senhor. Como ele aprendeu? Ele mergulhou. Ele debruçou e, aprofundando nos estudos, aquilo começou a ficar claro. Aquilo começou a clarear para ele. O que é isso? É revelação. Nós vemos que, às vezes, Paulo não ia aceitar uma mensagem de João, de Pedro, porque Paulo estava muito acima. Paulo tinha a melhor faculdade da época. Paulo era um poliglota, era zeloso de berço. Então, quando Deus precisava de Paulo, do seu intelecto para escrever para nós e nos ensinar, como nos ensina nas suas missivas, o próprio Senhor tocou nele. E ele ouviu a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? É até interessante, né? Que Paulo, ali ele estava como um comandante, com muitos... Ele estava ali com um batalhão com ele. E ele, quando dirige a palavra do Senhor, ele dirige com humildade e não como um comandante. Quem é esse Senhor? Então ali eu vejo que Paulo, os 3 primeiros dias, eu vejo que Paulo ali, ele já começou a buscar na sua grande mente, de largo conhecimento, ele entrou ali naquele arcabouço de conhecimento, e começou a ter mais experiência com Deus. E Deus falou com ele. Falou: vai entrar um homem aí. Um simples. Ele vai orar por você. Você vai voltar a enxergar. Quando entrou e orou, que aquilo aconteceu, e acabou. Paulo foi ao meu ver, o servo mais fiel que o Senhor teve. E que muito contribuiu com a igreja primitiva e com a igreja atual.
Hoje nós temos visto aí muitos Paulos, né? Pois. Muitos Paulos, muitas pessoas aí que têm um certo conhecimento da ciência e que têm se chegado a Deus porque têm entendido que o conhecimento dele não traz a esperança de vida eterna. E uma das coisas que me chama muita atenção é que, por exemplo, no programa Personalidades, a gente tem recebido aqui pessoas políticas, empresários, pessoas que têm trazido têm feito alguma diferença no Estado, né? E a gente às vezes fica pensando, né? Mas quantas coisas boas foram feitas no Estado pela igreja? Que palavra! Você falou algo fundamental. A igreja. É uma pena que a sociedade, de modo geral, os poderes principalmente, não entende o trabalho que a igreja faz. A igreja faz um trabalho salutar para a nossa sociedade. Para dizer a verdade, o Brasil não consegue viver sem o trabalho da igreja. Não consegue sobressair sem o trabalho da igreja. O que a igreja faz, o Brasil não faz. O que a igreja faz, o Brasil não faz, autoridades não faz. Você é testemunha, você já foi visitar pessoas em lugares perigosos, onde nós entramos com a Bíblia na mão, pessoas com armas vão encostando as armas, joelha no meio da rua para pedir uma oração. Você vai levar uma palavra para uma mãe que perdeu o filho para o crime ou para a droga, e às vezes a polícia fortemente armada não consegue entrar ali. Esse é um trabalho da igreja. Esse é um trabalho da igreja. Então, o trabalho da igreja é um trabalho essencial. Ajuda o governo. Isso é um trabalho que era do governo, ele não consegue fazer. Ele não consegue, nunca vai conseguir. Não consegue. Eu lembro de um secretário de segurança lá do Rio de Janeiro, quando ele convocou as igrejas para ajudar no combate ao crime. Como a igreja combate o crime? Só indo lá levando uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de fé. E é ouvida. Quantos saíram da marginalidade, vêm para a casa do Senhor, e alguns tornam-se até pregador, missionários, vão para outros países fazer a obra de Deus. Esse é um trabalho que a igreja faz e o Estado não consegue. O que nós precisamos? Que a sociedade entenda. Abrace a igreja. É um trabalho essencial para a nossa sociedade. E sempre estamos à disposição para atender a comunidade, para atender a sociedade de dia, tarde ou noite ou madrugada. Se ligar para mim, se ligar para o pastor Jairo, de madrugada nós vamos te atender, nós vamos ao seu socorro, porque é um chamado, Fazemos isso com o maior prazer, não é sacrifício. Não, eu acho que uma das coisas que me chamou a atenção profundamente, dias atrás, foi que eu estava em uma comunidade e fiquei perplexo de ver o tamanho da pessoa responsável pela droga. De repente eu vejo um menino mais novo que o meu filho chegar e dizer: aqui quem manda sou eu. E aquele monte de homem barbado, de arma na mão, e ele dar uma surra numa pessoa porque tinha roubado, e deram a surra. E eu fico parado pensando: você é pai, eu sou pai, o que nós temos feito pelos nossos filhos? Nós temos abandonado os nossos filhos à mercê do mundo? Nós temos chamado a atenção dos nossos filhos? Temos colaborado com essa educação ou temos deixado eles assistindo muito filme de mata aqui, mata ali? Temos deixado eles andarem em qualquer companhia? E eu fiquei assustado com o tamanho do menino. No máximo, uns 16 para 17 anos. Líder do Comando Vermelho. Isso me chamou muito a atenção. É uma família que perdeu um filho para o crime. E muitas pessoas não estão se dando conta que precisamos guardar para que não aconteça isso com os nossos filhos.
A questão de família, pais, filhos, a realidade é que os pais não têm ensinado os seus filhos. Nós tivemos uma criação, você sabe muito bem como foi a nossa criação. Louvo a Deus pela minha criação. Também. Foi uma criação dura, castradora, mas hoje eu sou reflexo daquilo que meus pais me ensinaram. E hoje os pais querem dar tudo para os filhos. Os filhos hoje é que impera em casa. Quem manda são as crianças. A criança senta, está na hora do almoço, a mãe pergunta o que ela quer comer. A criança não sabe o que quer comer. Você que tem que saber. Ela é dependente de você. Então a gente, eu acho que está mudando os papéis. Então essa inversão de valores leva a pessoa para esse caminho. Eu fico assim imaginando o seguinte, a inversão de valor aqui é muito grande. Porque como é que um menino de 16 anos, ao invés de estar na escola estudando, está simplesmente com a arma na mão, mandando um monte de gente, dizendo, mato, a droga aqui, sou eu que mantenho a gerência disso aqui. Muito difícil de ouvir isso. Eu fiquei perplexo, fiquei assim, como eu posso dizer, constrangido naquele momento de saber que eu como igreja, eu como uma pessoa que podia estar dando uma palavra naquele momento, me senti castrado e não poder abrir a boca para falar. E às vezes a gente como igreja, como pessoas que estamos levando a palavra de Deus, nos sentimos muitas vezes assim, afrontados pela normativa que o Estado tem colocado contra a igreja e muitas vezes castrando a igreja de fazer certas atitudes naquela ação social que nós temos feito. Eu, por exemplo, tenho o curso de capelania. Nosso curso de capelania tem mais de 6 mil pessoas já passaram pela gente. Que bom. E o último curso que fizemos em Cachoeiro Itapemirim foi aonde? Foi dentro do quartel, do 4º Batalhão em Cachoeiro. Tinha muito militar, muita gente fazendo curso. Não é porque você está credenciando alguém para ser alguém, mas é credenciando alguém para amar alguém. É diferente. Para cuidar de alguém. Para cuidar de alguém. E às vezes a gente fica perplexo de ver o Estado não tem a condição de fazer. O que nos chama a atenção é que glorificamos a Deus porque os militares reconhecem a necessidade do trabalho religioso dentro dos quartéis. Também os hospitais têm esse reconhecimento, onde tem lá um capelão, uma capelã, onde vai cuidar da parte espiritual das pessoas que estão ali internadas ou da família que está com um ente numa situação difícil e precisa de um alento. Traz uma palavra de alento, uma palavra de conforto. Grandes empresas também estão reconhecendo a importância do trabalho religioso dentro da empresa e contratam capelães para trabalhar lá dentro. Qual é a função? Trazer algo espiritual da parte de Deus para essas pessoas. Então nós vemos esses reconhecimentos. Então o que nós queríamos e queremos é que não precisamos do dinheiro do governo, nós não precisamos do assistencialismo do governo, não. Nós só precisamos do respeito e o reconhecimento que nós somos. Vou falar aqui, o Ministério Público. O Ministério Público estava numa perseguição aqui no Estado, Ministério Público Estadual, terrível, com as igrejas querendo fechar a igreja, porque no decreto do governador não tinha ali para fechar a igreja. Eles tratam a igreja como se a igreja fosse uma loja. E estivesse afrontando o governo, né? E como se estivesse afrontando a sociedade. Nós somos defensores da vida. Sem dúvida. Nós só trabalhamos para salvar vidas. Sim. Nós entramos nos presídios, pessoas que estão lá abandonadas. Quem quer ir lá conversar com o preso? Ninguém. Para não ganhar nada. Só se for para ganhar o voto em casa. O voto da família. Alguém vai lá, mas também não é para se preocupar, né? Mas não é. Agora você vê, a pessoa deixa sua família, junta ali 3, 4 e vai lá, chama de assistência religiosa ao preso. Pessoas lá, a gente não quer saber qual foi o crime que ele cometeu.
Nós queremos levar uma palavra de alento e a palavra que nós levamos transforma a vida dele. Eu, como capelão dos Estados Unidos, a gente tinha sempre assim, uma visão do governo nos apoiando em tudo. No Brasil, você chega num hospital dizendo que é capelão, que quer entrar para visitar alguém, encontramos a maior resistência às vezes. Resistências com guarda ali fora, resistência com assistência social, porque eles querem saber o seguinte: vai fazer o que aqui? Ué, nós estamos ajudando, auxiliando, levando uma palavra a alguém que está sofrendo, que o governo às vezes não tem a mínima noção do nosso trabalho. Mas eu fico assim, perplexo de ver os nossos membros das nossas igrejas orando, trabalhando, indo no hospital, a presídio, fazendo esse trabalho. E eu sei que você, que tem tantas igrejas agora como presidente da convenção na sua liderança, eu sei que você poderia enumerar vários casos nessa situação. Mas se você tiver algum caso assim, específico, eu queria que você relatasse para nós. De recuperação? De recuperação. Nós trabalhamos, a igreja, de modo geral, tem muitas, a gente chamava antes de casa de recuperação. Uhum. E como essas casas são fundadas? Alguém que foi recuperado em uma casa, ele sente no coração uma chamada para investir na vida de outros drogados, que ninguém quer. O pai já não suporta mais, já está vivendo à margem da sociedade, está vivendo nas ruas, aí vai lá com sacrifício, loca um local, com a ajuda de um e de outro, sempre a oferta de um e de outro, vai nas ruas, traz para dentro daquela unidade, e ali começa a tratar de feridas. Essa pessoa toma café da manhã, ela almoça, café à tarde, ela janta, ela toma banho, ela escova dente. Tudo isso é um custo. E esse custo não sai do bolso do governo. Isso sai da contribuição dos membros. E conseguimos recuperar pessoas de fato, pessoas que deixam a droga, que deixam o crime, que deixam o álcool, e passa a ser inserido novamente à sociedade, se torna um cidadão de bem. Tem uns que chegam a ser empresários. Esse trabalho não é visto. Quando o governo tem alguma intervenção numa casa de recuperação dessa, como as nossas que tem no estado, é para tentar fechar, querendo colocar regras, que as regras não funcionam, que se funcionasse, eles estavam tendo resultado lá. Eles têm a rede Abraço. Vai olhar os que funcionam. Os que têm recuperação são aqueles que as igrejas evangélicas estão cuidando. Eles gastam um rio de dinheiro para recuperar um com drogas e não conseguem. E nós, através do sistema de oração, de leitura da palavra, ministração da palavra, essa pessoa mexe no profundo da alma, e essa pessoa retoma a consciência e a sua vida é transformada. É outro enfrentamento nosso concernente às casas de recuperação. Eu entendo que muitas pessoas não conseguem entender essa recriação moral. A palavra de Deus diz que Jesus diz assim para Nicodemos: quem não nascer da água e do sangue não pode ver o reino dos céus. Eu creio que o novo nascimento ele parte do homem, mas quem faz é o próprio Deus. É a palavra palegência, que você conhece muito bem, que significa recriar, recriação, criar de novo. É um novo recriar. A gente fica perplexo de ver que como Deus tem trabalhado dessa forma na vida de milhares de pessoas. Isso são todos os dias, não é um dia só. Às vezes a gente nota pessoas brincando, e a igreja, blá, 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 mas na realidade essa recriação moral ela só vem de Deus. Ela não vem do homem, não vem do cientista. O cientista pode batalhar, fazer o que for, pode entrar num espaçonave, jogar para o espaço, voltar, vai virar o mesmo homem. Agora, quando Deus coloca a mão, aí começa a mudança, a recriação moral, intelectual e espiritual na vida do homem. E o governo não tem como fazer isso. Não tem. O governo não tem arma para isso. Agora, a maior arma que nós temos na mão para fazer isso, você conhece, eu conheço, é a Bíblia. O Evangelho.
que o Evangelho de Jesus é aquele que entra no homem e transforma a vida dele. Não significa que nós ou quem está na igreja é melhor do que ninguém, não. Não é isso. Muito pelo contrário. Às vezes a gente fica perplexo de ver pessoas falando mal da igreja, ou falando, eu não quero ser crente, eu não quero ter contato nenhum com Deus. Maravilha, que não tenha, problema é seu, não é meu. A oportunidade foi dada para todos nós. E muitas vezes nós não conseguimos entender que estar perto do Criador não significa ser melhor, mas significa ser cuidado por Ele. E eu fico assim, lisonjeado de ter você aqui conosco hoje, porque você me conhece, a gente se conhece há mais de 40 anos. Mas 40 anos, praticamente. Minha idade. Você tá novinho, tá lindo ele, meu Deus do céu. 40 anos. Te conheci, você não era pastor ainda, mas eu fico assim muito feliz pelo seu trabalho, fico muito feliz. Você na frente da convenção, eu sei que você tem tido um pulso forte para poder dirigi-la, e dirigir gente não é fácil, mas você tem sido aquela pessoa que tem sido um conciliador, alguém que tem trabalhado para que a igreja continue avançando. E eu queria uma palavra mais sua aqui, queria que eu conversar um pouco mais sobre isso. Eu queria que você se referisse a essa situação que está criando agora para que a igreja ela seja essencial. Como é que é isso? Eu queria que você explicasse o seu trabalho nesse momento, o que a gente tem feito para que o governo, os municipais possam entender a nossa necessidade da igreja. Muito bem. Dia 30 de março, 31 de março, ou 30, me foge a memória, o presidente, no seu decreto, incluiu a igreja em serviço essencial, entendendo que a igreja dá um suporte emocional, dá um suporte psicológico, dá um suporte espiritual, não só para a pessoa, mas também para toda a família que está passando por situação difícil. E agora, nesse período de pandemia, a igreja tem trabalhado de todas as formas, principalmente na área emocional. Você sabe como o povo está desesperado, o número de suicídio aumentou bastante, e aqueles que a gente consegue ajudar para que a pessoa não chegue ao finalmente. Aí, aqui no estado do Espírito Santo, foi colocado na Assembleia Legislativa um projeto, está tramitando, né? O 333 foi colocado, o autor do projeto é o deputado Marcos Mansur e o delegado Danilo Baense. Eles são os proponentes. E entrou a votação essa semana, foi pedindo medida de urgência, foi derrotado por 14-11. Nós lamentamos porque os nossos deputados, 2 daqui do nosso município, que é o Rafael Favato e o Dr. Hércules, os 2 serão candidatos a prefeito, ou pré-candidatos são. Eu até falei com o Rafael Favato, que fiquei decepcionado com ele, é um amigo particular, mas fiquei decepcionado que ele é um homem que prega, ele é católico, mas ele prega a palavra, ele é atuante lá. Ele quis justificar com a palavra, dizendo, porque eu sou médico e não concordo com o isolamento. Nós não estamos falando de isolamento, nós estamos falando de não fechar a igreja. Serviço essencial é tão importante como o do médico ou maior. Sim. Nós conseguimos salvar a vida que eles não conseguem. Não conseguem. Tem coisa que passa do limite dele, nós conseguimos. Sim. Nós conseguimos pelo poder do Evangelho. Sim. Então o Senhor entra na questão. Então até falei, mas eu quero confiar que o Rafael Favato vai votar no projeto. E se não votar, está perdendo uma grande oportunidade. Vai perder a oportunidade de abençoar. Uma grande oportunidade. Sim. E nós não esquecemos, né? Não dá para esquecer. Os evangélicos não esquecem, não. Diz que o brasileiro tem memória curta. O evangélico não tem, não. Tem não. Tem não. Quando machuca, a gente sabe bem. E sabe onde fica a ferida. Sabe. E eu louvo a Deus porque em Rondônia foi aprovado na Assembleia Legislativa, reconhecendo como serviço essencial. Em Piauí
Foi o segundo estado, foi reconhecido como serviço essencial. Então, aqui no nosso estado, eu estou presidente do Conselho Estadual das Igrejas do Estado. Então, nós temos gente lá, a pastora Dolores, ela representa a Quadrangular no estado, ela faz parte, o Márcio, presidente da Convenção dos Batistas, também, da Maranata, pastor Gedeuti, colocou representando ele o pastor Hernandes. Então, assim, todas as igrejas fazem parte. E nós temos contato nos 78 municípios. O que é que nós fizemos? Disparamos o projeto para os 78 municípios. E até louvo a Deus, porque eu entreguei na terça-feira à noite para o Davi Ismael aqui de Vitória. Ele deu entrada ainda à noite. Na quarta-feira votaram medida de urgência, foi aprovado, e ontem votaram a matéria e aprovou. Parabéns, Davi e todos os vereadores de Vitória, e esperamos agora que o Luciano Rezende venha sancionar essa lei já aprovada. E na Serra, Vila Velha? Na Serra vai ser votado segunda-feira, em Pedro Canário na segunda-feira, Viana e Cariacica segunda-feira. E nós queremos louvar a Deus por todos os vereadores que encamparam, e a nossa Assembleia está perdendo a oportunidade. Vai ser aprovado em todos os municípios aí, com fé em Deus, porque é algo pacífico. Sim. É só um reconhecimento de um trabalho prestado, comprovado. Isso é fato. Isso é fato. Já está justificado pelo trabalho provado. Então, eu louvo a Deus por isso. E queremos que o programa Personalidade seja um impulso para que nesses 78 municípios, esses vereadores aí tomem jeito e falem assim, não, temos que contribuir com a sociedade capixaba, a sociedade do meu município, e vamos colocar fé que eles vão aprovar. Pode cortar esse pedacinho aí, olha, publicar lá no seu município, se for preciso, para ajudar aí e pressionar os vereadores aí. Eu quero dizer para você que você está ouvindo aqui a palavra de uma pessoa que não é só um pastor, mas é um representante da igreja, um representante da ação social que a igreja tem feito no estado do Espírito Santo. Nós sabemos que a igreja, dentro dos seus limites doutrinários, ela traz uma esperança para o homem. E eu não podia deixar esse programa sem você trazer um apelo, uma palavra, àquele que ainda não conhece a Jesus de fato. Porque pessoas conhecem apenas de ouvir falar, ou pessoas são devotas, abrem o coração, mas não é isso que queremos falar. Nós gostaríamos que você trouxesse uma palavra de reflexão, uma palavra de bênção a todo aquele que ouviu, vai assistir esse programa, que vai ouvir essa palavra, porque nós não podemos perder tempo. Existe muita gente precisando de alcançar o nome, que é o nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Nós pregamos o Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas. Boas novas significa manchete. O que nós anunciamos é algo novo todos os dias. Jesus nos chamou para pregar boas novas, algo novo todos os dias. O que é novo? Jesus Cristo salva e pode transformar a sua vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, ele diz que se você crer que Jesus é Filho de Deus, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou de entre os mortos, você será salvo. Basta crer que Jesus é Filho de Deus e que depois de morto, no terceiro dia, Deus o ressuscitou de entre os mortos. Você será salvo. Agora você precisa tomar a decisão. A decisão é sua. Parece algo tão simples, mas é uma decisão. Todo diferencial na sua vida é feita por decisão. A decisão que você toma determina o seu futuro. E eu quero te convocar
a tomar uma decisão por Jesus. E a decisão que você tomar hoje, você está determinando um futuro de sucesso, de bênção, de alegria na presença de Deus, da família e da sociedade. E não deixa para amanhã. Hoje é a sua oportunidade. Por meio deste vídeo, o Senhor falando ao teu coração, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e toda a sua família. Que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, possa acolhê-lo neste momento, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Pois dessas palavras, espero que você alcance a graça de Deus. O programa Personalidades vai ficando por aqui. Quero convidar você a estar entrando nos nossos canais Facebook, Instagram, no nosso canal do YouTube. Você pode encontrar ali o sininho, assinar, se inscrevendo, para poder receber as nossas notificações. Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir.